dia, Priscila Reis. Bom dia, comunidade devocional 5h30. Bom dia para você, mulher de Deus, mulher de oração, que tem se dedicado em buscar o Senhor e ler a palavra dele todos os dias da sua vida. Hoje a devocional é um texto tão lindo, que eu sou tão apaixonada por ele, mas que eu tive muita dificuldade de viver esse título aqui. O título é Olhe para o futuro. Aqui tem o compartilhe, que eu queria ler essa frase do compartilhe para você. Diz assim: Deus abre caminhos no deserto para aqueles que confiam em sua promessa. Você está vivendo um tempo de deserto aí? Ou já passou algum deserto? Lembra aí, Eneida, já passei algum deserto. Como que foi? Qual foi o deserto que você passou? Ou estou vivendo nesse exato momento, eu estou vivendo um tempo de deserto. Então, eu espero que Deus fale profundamente comigo e com você nessa manhã. E o texto aqui é Isaías 43. E eu queria também deixar como sugestão para a gente fazer a leitura, Êxodo 16. Então, você vai deixar essas duas passagens abertas. Vamos ler Isaías 43 primeiro? Abre aí, Isaías 43. Isaías 43 é bem grande, e eu quero muito que depois você faça a leitura dele por inteiro, porque aqui o nosso tempo não vai permitir. São 28 versículos. Quero que você encontre aí, vá para o versículo 14. Isaías 43, versículo 14. Diz assim: O Eterno, seu Redentor, o Santo de Israel, diz: Só por vocês vou marchar contra a Babilônia. Vou virar a mesa contra os babilônios. Em vez de fazer festa, eles vão chorar. Eu sou o Eterno, o Santo, o Criador de Israel, seu Rei. Diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano. Queria tanto que você marcasse. Já vou também pegar a minha caneta aqui, que eu quero marcar esses versículos que nós iremos ler. Diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano, que inaugura um caminho através de ondas furiosas. O Deus que fez sair cavalos, carros e exército. E eles se deitaram e não conseguiram mais se levantar. Foram apagados como um pavio. E aí, esse é o versículo que eu queria que você fizesse um coraçãozinho nele. O versículo 18, que nós vamos começar. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não está percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Os animais selvagens dirão obrigado, os chacais e as corujas, porque providenciei água no deserto. Rios através da terra ressecada, água potável para o povo que escolhi, o povo que fiz especialmente para mim, um povo particularmente feito para me adorar. Mas você, Jacó, não presta atenção em mim. Você se cansa logo de mim. Vocês nem mesmo trouxeram ovelhas para me oferecerem adoração. Não se incomodam em trazer sacrifícios. Eu não pedi demais de vocês. Eu não esperava presentes caros, mas vocês não fizeram nem o mínimo. Foram mesquinhos e avarentos comigo, mas com seus pecados vocês não economizaram. Vocês têm sido muito generosos com eles, e a minha medida se encheu. Mas sim, sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês. É o que eu faço. Não guardo a lista dos seus pecados. Portanto, apresentem sua causa contra mim. Vamos resolver isso. Exponham seus argumentos. Provem que estão certos. Seus antepassados começaram com o pecado e todos, a partir daí, se juntaram a eles.
Foi por isso que tive que desqualificar os ministros do templo. Fui obrigado a repudiar Jacó e abandonar Israel. Então, de Isaías 43, o versículo especial é esse, o 19. Esqueçam o que aconteceu, não fiquem lembrando das velhas histórias. Fiquem atentos e não se distraiam. Eu vou fazer uma coisa diferente e está prestes para acontecer. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa passagem de Isaías. Essa passagem de Isaías 43 traz esperança no nosso coração. E nessa manhã, Senhor, nós somos aquelas que estamos aqui para não se distrair. Muito pelo contrário, nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, os nossos ouvidos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E nós somos, Senhor, aquelas que realmente desejam viver esse algo novo que o Senhor tem para nós. Nessa manhã, Senhor, tira toda distração, toda confusão, Senhor, na nossa mente, nas nossas ideias. Não nos deixa, Senhor, ficar, Senhor, envolvida com os olhos, Senhor, naquilo que está diante de nós, que é a distração. Nessa manhã nós queremos, como o salmista fala, olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem esse algo novo, é do Senhor que vem o milagre. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, fala conosco, nos ajude a estar aqui, Senhor, focada, concentrada e atenta ao que o Senhor tem para nós nesse tempo e nessa estação. Fala conosco, Espírito Santo, esse tempo é teu. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui é o texto, um versículo específico. Olhe para o futuro. A vida muitas vezes nos conduz para desertos, lugares áridos, onde nós nos sentimos desgastados e sem forças para avançar. No entanto, Deus promete fazer algo novo, criando caminhos no deserto. Essa promessa nos encoraja a não olhar para trás, para as dificuldades passadas, mas a confiar que o Senhor pode transformar esses desertos em lugares de provisão. Muitas vezes a zona de conforto e o medo nos impede de avançar para a nova fase que Deus preparou. Assim como o povo de Israel, somos chamadas para deixar para trás o Egito das nossas limitações, para cruzar mares e para seguir em direção ao Sinai, onde Deus nos encontra para um novo começo. Marca essas duas últimas palavras aí, novo começo. Para alcançar esse novo propósito, Deus nos pede um passo de fé. Há coisas que ele nos chama para deixar para trás, como hábitos, mentalidades e até mesmo sentimentos que nos mantêm presos ao deserto. Precisamos dar um passo para que ele opere, plantando semente de uma vida renovada e frutífera. Esse é o convite de Deus. Marca aí. Esse é o convite de Deus. Desapegar-se do que não nos serve, mas para que ele transforme o nosso caminho. A proposta divina é clara. Deus está abrindo uma trilha onde antes só havia caos. Ele nos chama para atravessarmos e amadurecermos, a fim de sermos transformadas por meio das dificuldades, pois é ali que ele se revela de forma especial. O caminho que Deus abre é para o amadurecimento. Marca essa palavra aí. Ou se você não tem a devocional, escreve amadurecimento, fazendo-nos mais fortes e nos conduzindo à sua presença para uma adoração mais profunda e verdadeira. Podemos confiar que o deserto é só, marca aí, uma etapa da nossa jornada. É só uma etapa da nossa jornada.
e que do outro lado encontraremos águas que saciarão a nossa sede de propósito. E aí, antes da gente vir para o texto, vai lá em Êxodo 16. É a passagem que o povo estava passando pelo deserto. Êxodo 16. É a passagem que o povo estava passando pelo deserto. Eu quero te mostrar nessa manhã que Deus ele nos leva para o deserto, mas lá no deserto ele cuida de nós. Assim como ele cuidou aqui. Como Deus é um Deus amoroso. Êxodo 16, encontra aí. No dia 15 do segundo mês após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a esse deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel? O Eterno disse a Moisés: olha aí o primeiro cuidado de Deus. Vou fazer chover pão do deserto. Marca esse versículo. Vou fazer chover pão do deserto. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com as minhas instruções. No sexto dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: então, esta noite, vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: o Eterno dará a vocês, marca essa outra provisão. O Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã. Pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas de Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: diga toda a comunidade de Israel: aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. E eu vou parar por aqui, mas eu queria, assim, do fundo do meu coração, que você depois continuasse essa leitura de Êxodo 16. Então, olha o cuidado e o amor de Deus. Isso eu quero dizer para você que está passando pelo deserto. Se você está passando pelo tempo de hoje, que é o deserto, escreve aqui no chat: sim, eu estou. Eu quero abrir os seus olhos nessa manhã, que mesmo no deserto, talvez você tenha reclamado desse tempo de deserto que você está vivendo, como o povo aqui estava se reclamando. Mas mesmo no deserto, olha o cuidado de Deus. Chovia pão do céu, que é o maná, e pela manhã e à noite também tinha carne. Ou seja, eles reclamaram que estava faltando pão e carne, que eles preferiam voltar lá quando eles eram escravos no Egito. Talvez você tenha reclamado e tenha voltado muito, vivendo muito o passado. Ah, era melhor enquanto meu marido estava em casa, mesmo me traindo, mas eu tinha comida aqui em casa. Eu tinha fartura, nada me faltava. Ah, era melhor quando eu trabalhava, mas lá no meu trabalho eu era obrigada a fazer tantas coisas erradas do que hoje, que eu estou sem trabalhar e passando dificuldade. Eu queria abrir os seus olhos que você tem passado por esse tempo de deserto e tem reclamado. A reclamação não tem deixado você ver a provisão de Deus nesse tempo de deserto. Porque enquanto eles reclamavam, Deus mandava a provisão. Pela manhã tinha pão, que era o maná, e depois, no final da tarde e à noite, tinha carne. E a provisão era tão grande que, se você, como nós lemos aqui, na sexta-feira, o maná, ele vinha em dobro. Sabe por quê? Porque sábado não ia ter maná. Olha como Deus é cuidadoso. Então, na sexta-feira, mandava o maná em dobro, para sexta e para sábado. E quando, mais para frente, você vai ler,
Quando amanhecia o dia, a pouca fé deles era tão grande, sabe o que eles faziam? Eles guardavam o maná. Com medo de faltar para o dia seguinte, eles guardavam. E sabe o que acontecia? No dia seguinte, quando eles iam lá ver o maná que eles tinham guardado por causa da pouca fé deles, vocês sabem da história? O maná tinha apodrecido. Ei, irmã, às vezes você está aqui tão focada nesse tempo do deserto, com medo de que vai faltar a provisão. Não vai faltar. Viva o hoje. Deus vai mandar o maná todos os dias. Eneida, eu estou com tanto medo, não tenha medo. Não tenha medo, porque não vai faltar. Todos os dias o povo cuidava deles. Ele olhava para aquela situação e pensava, estou com medo, vai faltar, vou guardar. E eu vou dizer uma coisa para você, isso só revela a nossa pouca fé. Descansa no Senhor. Foi a palavra que a bispa Deus deu para nós. É no descanso que Deus vai trabalhar na nossa vida. Não é na ansiedade. Quando eles guardavam o maná que apodrecia no outro dia, sabe o que isso revelava? Uma palavra: ansiedade. O excesso do futuro nos rouba a fé do presente. E aí você não vê a beleza da provisão de Deus. E aí, voltando aqui para o texto, no primeiro parágrafo fala: o deserto é um lugar árido que nos faz sentir desgaste e sem forças. O deserto, ele nos faz sentir essa sensação de que eu estou desgastada e sem força. Mas Deus promete algo novo no meio do deserto. E a promessa é: não olhe para trás. Eu quero, depois que você faça a leitura lá de Gênesis 19, Deus deu o comando para toda a família de Ló. Na verdade, era para as filhas e para os genros. Sair de lá e não olhar para trás. Depois você lê Êxodo 19 e sabe o que acontece? Os genros de Ló não acreditou nesse comando de Deus. Às vezes, Deus já tem dado comando para você e você não tem obedecido. E quando eles estavam saindo, o anjo disse: vocês vão sair e não vão olhar para trás. E o que acontece? Primeiro os filhos, os genros de Ló não acreditam, por isso eles ficam lá em Sodoma e Gomorra, morrem por lá. E depois tem a esposa de Ló. Vocês sabem da história? E o que acontece? Quando ela estava saindo, ela olha para trás. O olhar para trás da esposa de Ló é o segundo parágrafo. Para alcançar esse novo propósito, Deus nos pede um passo de fé. Ele nos chama para deixar para trás hábitos. O que nessa manhã você precisa deixar para trás? Uma das coisas mais difíceis que eu tive que conseguir deixar para trás foi deixar a minha aliança de casada quando o Rafael faleceu. Quando ele faleceu, eu não tinha coragem de tirar a minha aliança de casada. Eu não tinha. Eu estava tão apegada à minha aliança de casada que para eu tirar e deixar para trás o meu casamento, eu tive que ir, meninas, lá no Bispo JB. Falei, pastora, já se passaram 6 meses e eu não dou conta de tirar minha aliança. Aquela aliança significava o quê? Eu estava vivendo, mas olhando para trás. Aquela aliança eu ainda estava casada com quem? Com um marido que já não estava mais vivo. E se eu continuasse com aquela aliança, o que ia acontecer? Os anos iam se passar e eu iria ficar como a esposa de Ló. Ela vai saindo, ela está tão apegada a Sodoma e Gomorra que ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. E eu quero dizer para você que Deus já te levou para um novo tempo, mas você está vivendo olhando para trás. E o resultado de você viver uma vida olhando para trás, apegada ao que passou, sabe o que é sabe o que é? Uma coisa? Paralisação. Você fica paralisada. Eneida, eu não vejo progresso. A minha vida está parada.
nem ata e nem desata, nem vai para frente nem vai para trás. Será que você não está como a esposa de Ló? Deus já pediu para você avançar? Irmã, você já separou, já teve até o divórcio. Por que que você ainda fica olhando o Instagram dele? Por que que você ainda fica acompanhando a mulher que ele está, do seu ex-marido? A fila já andou. Então, são situações que você se apega. Enquanto você não liberar, enquanto você não sair da resistência, como é que você vai viver Isaías 43? Viver o novo. Sabe? Para eu tirar minha aliança de casado, eu tive que ir no bispo JB. E ele teve que fazer uma oração. Eu tirei a aliança, coloquei na mão dele, na palma da mão do bispo, eu, ele e a pastora Leia. Nós oramos. E a oração foi: Eneida, você não está mais casada com o Rafael. Rafael, ele está morto. Eu quero dizer que você está liberada para viver um tempo com Deus, onde o seu marido deixa de ser Rafael Santos Silva e passa a ser Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou dizer uma coisa para você, eu tive tanta resistência em tirar essa aliança, colocar na mão dele. Não usei mais, coloquei dentro daquele saquinho que a gente guarda as joias. E alguns meses depois, uns 3 meses depois, sabe o que aconteceu? Eu fui lá, peguei a aliança e coloquei de novo. Quando eu coloquei a aliança, passei o dia com a aliança, sabe? Quando chegou a noite que eu olhei para minha mão, Deus falou comigo: vai continuar? Já se passaram 9 meses, vai continuar com essa aliança no seu dedo? Você não, enquanto você, Neida, não se desapegar do que passou, você não vai viver o novo que eu tenho para você. Às vezes você pode estar como eu, apegada tanto. E eu vou dizer uma coisa para você: esse apego que nós ficamos ao passado, essa resistência em liberar o que ficou para trás, nos impede de viver o novo de Deus. E aí, naquela noite, eu tirei e nunca mais coloquei. Está ali guardada, e eu quero transformar essa aliança em 3 anéis, um para mim, um para Letícia e um para Cecília. Então, o convite é: olhe para frente. A palavra diz: esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. E no último parágrafo diz assim: a proposta divina é clara. Deus está abrindo uma trilha onde antes só havia caos. Ele nos chama para atravessar e amadurecer. Por isso que eu pedi para você circular essa frase, essa palavra amadurecimento. Só uma mulher madura vai viver o novo de Deus. Uma mulher mimada, uma mulher que ainda se sente como uma criança, que dá birra, não alcança, não vive o novo de Deus. Enquanto você estiver batendo o seu pé, dando birra, Senhor, eu quero, correndo atrás, não liberando as pessoas que já passaram. Às vezes Deus já te tirou dos lugares. Aquele lugar que você luta para ainda permanecer, ele já não faz parte, ele já não cabe mais em você. Mas você tem resistido tanto. Às vezes Deus já falou no seu coração para você sair do seu emprego, que ele vai abrir uma porta nova. Você tem até sentido desconforto em estar lá, mas a sua pouca fé não tem te deixado tomar decisões. Isso é uma distração. Enquanto você não liberar no seu coração, você não vai viver o novo de Deus. E só uma mulher madura consegue avançar e dar esse passo de fé, atravessar e chegar do outro lado. E no finalzinho traz assim: podemos confiar que o deserto é só uma etapa da nossa jornada e que do outro lado nós iremos encontrar águas que vão saciar a nossa sede de propósito. E eu quero dizer especialmente para quem está vivendo o deserto nesse momento. Eneida, é nesse momento que eu estou vivendo o deserto.
É um deserto financeiro, é um deserto no meu casamento, é um deserto na criação dos meus filhos. Eu quero dizer para você que o deserto, ele só é uma passagem. Ele não é lugar de morada. Não arma a sua tenda no deserto pensando, é aqui que eu vou viver para sempre. Vai ser sempre desse jeito. Não vai. É só uma passagem. O deserto, ele é uma escola. Aprenda logo. O que você precisa aprender nesse deserto? O bispo JB, ele tem uma frase, ele diz assim, enquanto você fica reprovando na prova, você vai fazer a recuperação, a segunda chamada, e você vai ficar várias vezes fazendo a mesma prova. Senhor, esse deserto, ele quer me ensinar o quê? É administrar as minhas finanças de uma outra maneira? Tá bom, Senhor, eu vou aprender. Esse deserto me ensina o quê? A não ser mais uma mulher gastadeira, a não emprestar o meu cartão, a não emprestar o meu nome. O que esse deserto me ensina? É uma doença? Senhor, o que eu aprendo nesse deserto de doença? Opa, eu negligenciei, eu não cuidava da minha alimentação, eu não fazia atividade física. O que esse deserto no meu casamento quer me ensinar? Eu era uma mulher rixosa, eu era briguenta. O que eu aprendo? Não deixe para você dar valor naquilo que você tem hoje só quando você perder. Mude o seu comportamento hoje, enquanto é tempo. E lá em Isaías 43, para a gente finalizar, a promessa é, nos versículos 19, esqueça o que aconteceu, não fiquem lembrando velhas histórias, mude até o seu diálogo. Decida nessa manhã encerrar diálogos e assuntos que já não faz mais parte. Sabe, quando o Rafael faleceu, eu entrei em um contexto que a minha frase era: quando eu tinha o meu marido, eu vivia com essa frase. Quando eu tinha o meu marido. Gente, eu perdi o número de vezes que eu citava essa frase. Quando eu tinha o meu marido, a minha vida financeira era assim. Quando eu tinha o meu marido, as minhas férias de janeiro e de julho era na praia. E Deus falou: até quando você vai viver nesse quando você tinha? Esquece o que aconteceu, não fique lembrando velhas histórias, pare de ficar remoendo as velhas histórias. Fiquem atentas, não se distraiam. Eu vou fazer uma coisa diferente e está prestes para acontecer. Você não está percebendo? E essa foi a palavra da nossa conferência do Bispo JB. Deus está trazendo algo novo sobre as nossas vidas. Deus está trazendo um tempo novo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas para a gente viver esse tempo novo, nós não podemos nos distrair. Vamos orar nessa manhã? Senhor, obrigada. Obrigada porque o tempo do deserto, ele nos ensina tanto. Às vezes nos apegamos ao deserto com reclamações como o povo estava, reclamando, Senhor, por comida, por pão, por bebida, e às vezes, Senhor, desejando até voltar e viver ao passado. Nessa manhã, Senhor, nós não queremos nos distrair. Nessa manhã, Senhor, nós queremos olhar para o nosso futuro e viver e ter a certeza das tuas promessas. Não nos deixa, Senhor, apegadas ao nosso passado. O passado, ele foi uma escola de aprendizado para nós. Nessa manhã, Senhor, nos ensina a olhar para o passado como uma biblioteca, onde eu vou lá, pego aquele livro daquela situação que eu vivi, abro ele e relembro tudo que eu aprendi com aquela situação. Nessa manhã, Senhor, nós damos um nome ao nosso passado, de biblioteca, onde nós aprendemos, onde nós tiramos lições, fechamos o livro e guardamos na estante do passado. Nessa manhã, nós queremos deixar o passado para trás e olhar para o futuro. Não queremos, Senhor, estar como a esposa de Ló, que olha para o passado e, como consequência, vive uma vida paralisada. Aquela mulher de Ló, Senhor, quando ela olha para o passado, ela está apegada ao que ela viveu naquele lugar. Nessa manhã nós queremos deixar todo o apego. Nessa manhã nós queremos deixar e liberar as pessoas que ficaram no nosso passado. E queremos, Pai,
olhar para o futuro. Estamos tão certas de que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso futuro. O algo extraordinário, aquilo, Senhor, que nós nem imaginamos, aquilo, Senhor, que nós nem pensamos, é o que o Senhor está preparando para cada uma de nós. Nessa manhã, Senhor, tira a ansiedade para viver o futuro. Nós queremos ser plenas, estarmos concentradas nesse dia que se chama hoje. Não queremos ficar olhando para trás, porque viver olhando para trás tem aquela sensação de depressão, de apego ao passado. E nem queremos, Senhor, viver olhando para o nosso futuro com pouca fé, porque o resultado disso é ansiedade. Nessa manhã nós queremos nos concentrar nesse dia que se chama hoje. Viver, Senhor, estando certa de que o passado foi conforme a tua vontade e de que o nosso futuro será tão glorioso, tão poderoso, porque o nosso futuro, ele já foi escrito, desenhado pelo Senhor. E o Senhor, que é um bom Pai, o Senhor já escreveu uma linda história. O Senhor tem dupla honra para cada uma de nós. O Senhor tem recompensas para cada uma de nós. Por isso, Senhor, nessa manhã nós queremos terminar essa devocional te agradecendo. Agradecendo pelo nosso passado e dizer, obrigada, Senhor, aprendemos tanto com ele. E te agradecer, Senhor, pelo nosso futuro, porque há um futuro glorioso para nós. E nos ajuda, Senhor, a estar tão concentradas na tua voz, a ponto, Senhor, de não se distrair, a ponto, Senhor Jesus, de obedecer com tanta alegria no nosso coração, embora talvez não queiramos obedecer, mas por amor a ti, nós decidimos no dia de hoje te obedecer e avançar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que você possa viver o livro que o Bispo JB tanto tem nos ensinado, que é o poder da presença. Viva hoje de modo extraordinário, crendo que Deus já cuidou do seu futuro e de que o passado, ele é só uma biblioteca onde nós aprendemos com ele, tá? Eu vou encerrar aqui, meninas do YouTube, um beijo para vocês. Leiam depois Êxodo 16 por completo, leiam Gênesis 19, que vai falar sobre a esposa de Ló, e lê também por completo Isaías 43. É tempo da gente se apegar à leitura da palavra de Deus, tá? Um beijo para você, uma linda segunda-feira.